Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Leandro. Então hoje nós vamos conversar, amém, sobre um assunto que com certeza já gerou muita dúvida, muita discussão e até mesmo uma certa confusão, dentro das igrejas, que é a oração em línguas. Oração em línguas, o que vocês acham? É um mito, é um dom ou é um mandamento? O que vocês acham? Será que a oração em línguas é só para alguns? É um dom sobrenatural? É algo que todo cristão deveria praticar? E aí? Ou será que só é um costume antigo, Começou lá na Rua Azusa e veio vindo? E será que isso se aplica nos dias de hoje? O que vocês acham? Quem já ora em línguas, é claro que a resposta é óbvia, A proposta, então, aqui não é trazer a minha opinião pessoal, amém, irmãos? Nem repetir o que a gente já ouviu por aí, já aprendeu, mas sim olhar, então, para esse tema à luz, então, da Palavra de Deus, amém? E também dar uma olhada na história da igreja ao longo daquilo que já aconteceu. Vamos buscar entendimento bíblico, com equilíbrio, com temor, e com revelação, à luz das Escrituras, amém? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e te convido, Espírito Santo de Deus, amém? Para fazer parte, Senhor, deste momento de compartilhar da tua palavra, eu te peço, Senhor, que a tua palavra encontre uma terra boa em nossos corações e que a tua palavra, Senhor, venha frutificar 30, 60, assim por um. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau e guia-nos, Senhor, pelo teu caminho eterno, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, então tem muita gente que acha que orar em línguas é coisa de louco, é coisa de fanático, é uma coisa que é uma invenção moderna, Outros já dizem que é um sinal obrigatório, para que todo crente cheio do Espírito Santo, ele deve orar em línguas. E isso é em partes é verdade, amém? E tem também quem diga que isso era só para a igreja primitiva, para a igreja lá no tempo de Jesus, vamos dizer assim, Ali em Atos, capítulo 2. E tem grupos de irmãos que então acham que esse dom já não faz mais sentido para os nossos dias. Mas e aí? Quem está com a razão, diante de tanta dúvida, de tanta confusão que foi gerada ao longo do tempo? E a Bíblia, ela nos dá a resposta, que sim, a oração em línguas aparece em vários momentos do Novo Testamento, especialmente, no livro de Atos e na carta de Paulo, e não aparece de forma então, de forma escondida ou de forma simbólica, mas aparece sim de uma forma bem explícita, onde que qualquer um consegue ver à luz das Escrituras. Então, ela está ali de maneira bem clara, a oração em línguas no Novo Testamento, como uma prática espiritual, uma prática real e presente na vida dos cristãos daquela época. Amém? Mas a questão é, o que significa então orar em línguas? Por que orar? Por que orar assim, Por que orar assim? Por que orar dessa forma em línguas, uma forma que a nossa mente não entende? Muitas vezes os irmãos também não entendem, simplesmente entende aquele que o Espírito Santo trazer a revelação, certo? Tem uns que pensam, será que é um dom entre tantos ou é um mandamento para todo aquele que crê? Como a Igreja de Cristo, então, entendeu e viveu isso ao longo do tempo? São dúvidas que surgem,
e são comentados até os dias de hoje para quem não tem entendimento do assunto. Então fica comigo até o final desse vídeo, amém? Porque nós vamos então mergulhar juntos nesse tema. E mais do que respostas, eu creio que o Espírito Santo vai acender um fogo no seu coração, um novo fogo, amém? Para você começar então a orar em línguas com entendimento e com fé, amém? Então vamos começar falando então sobre mito. Oração em línguas é uma coisa inventada, é uma coisa do homem, é uma coisa que o ser humano criou ao longo do tempo. O que vocês acham, né? Então vamos começar então quebrando logo um dos maiores mitos que existem. Orar em línguas é invenção de igreja pentecostal. Muitos acham, eu também achava quando eu não tinha entendimento, principalmente quando eu não era cristão, eu achava que realmente oração em línguas era só para a igreja pentecostais, né? E quantas vezes, né, a gente já ouviu isso, né? Eu já ouvi isso também diversas vezes de irmãos que realmente também não tinham entendimento sobre o assunto. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Com muito carinho, com muita clareza, a oração em línguas não é uma invenção moderna, amém? Não é exagero, não é algo emocional, não é algo para se achar altamente espiritual, não é para motivo de soberba nem de orgulho, embora alguns talvez até usam com essa intenção, e muito menos então heresia, né? Pessoal que estuda muito teologia, eu estudei teologia, era muito racional, eu era crítico nesse assunto, eu não orava em línguas, porque o tempo que eu estudei teologia me trouxe um pouco de limitações, né, em relação a isso, e eu tive que deixar um pouco a teologia de lado, a racionalização, né, para realmente então começar a crer no que as Escrituras se referiam ao dom de línguas e a manifestação do Espírito Santo. Amém? Então, a oração em línguas, ela não é um mito, amém? Ela é bíblica, ela é real e fez parte do mover de Deus desde o início da igreja, amém? Quando Jesus teve a sua ascensão, então os apóstolos começaram então os seus ministérios, amém? E aí começou então a manifestação do Espírito de Deus, amém? Lá em Atos capítulo 2, no livro de Pentecostes, no dia de Pentecostes, desculpa, a Bíblia diz então que os discípulos eles estavam reunidos, quando de repente então veio sobre eles, veio do céu, um som como de um vento impetuoso, né? E todos foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu então nesse dia? Em Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim: e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, irmãos, a oração em línguas foi a primeira manifestação sobrenatural do Espírito Santo após a promessa de Jesus. Amém? E isso não aconteceu simplesmente com um ou com dois discípulos, mas com todos aqueles que estavam ali reunidos, homens e mulheres. Amém? Eles estavam em oração. Jesus mesmo disse: permaneçam em Jerusalém em oração até que do alto sejam revestidos de poder. Amém? E não parou ali então. Em Atos capítulo 10, quando Pedro vai até a casa de Cornélia, os gentios então, eles recebem o Espírito Santo, e o sinal foi a mesma coisa. Atos capítulo 10, amém? Versículo 46 diz assim: porque os ouviam falar em outras línguas, a magnificar, a glorificar a Deus. Olha só que tremendo. Isso no capítulo 10. Então Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento. Eu posso dizer que mais que 70%, digamos assim. Ele não só falou em línguas, mas incentivava então essa prática. Amém?
Olha que tremendo isso. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Olha só que tremendo. Então, eu deixo uma reflexão para os irmãos. Será que oração em línguas mesmo é um mito? Se Paulo escreveu mais do que 70% do Novo Testamento, e ele não andou com os discípulos no tempo de Jesus, e muito menos não andou com Jesus, de onde que veio, qual foi o canal, qual foi a ferramenta de tanta revelação que Paulo teve? O que vocês acham? É incrível, né? Eu creio que foi a oração em línguas, amém? Porque ele se edificava a si mesmo, amém? Ele recebeu revelações de coisas que, conflitos, de situações, ele sabia resolver na vida da igreja, principalmente em Coríntios, de Gálatas. Olha quanta sabedoria Paulo recebeu para conseguir cuidar das igrejas, né? Simplesmente sem ter a Bíblia, justamente sendo guiado pelo Espírito Santo, com o espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, então a oração em línguas, se ela fosse um mito, Paulo jamais teria se posicionado assim, dessa forma, onde ele diz: porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Além da Bíblia, então, né, a história da igreja ela também mostra isso. Os pais da igreja, homens como Irineu, Justino Mártir e Tertuliano, nos primeiros séculos, eles registraram manifestações do Espírito Santo com sinais, curas e até orações em línguas. Muitos movimentos também espirituais ao longo da história, como os montanistas, os irmãos morávios, e mais recentemente também os avivamentos do século XX, como na Rua Azusa e tantos outros, né, que a gente já ouviu falar, também relatam experiências sobrenaturais ligadas à oração em línguas, começando com a oração em línguas. Amém? Então, a partir disso, o que isso nos mostra, né, irmãos? O que isso nos mostra? Que orar em línguas não é um mito, mas sim uma ferramenta, então, espiritual, uma ferramenta poderosa usada por Deus desde os tempos bíblicos até hoje. Amém? E a verdade, então, é que a oração em línguas ela é uma linguagem do Espírito, onde o nosso homem interior ele se comunica diretamente com Deus. Amém? Leiam, abram suas Bíblias comigo no 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz assim: porque o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Olha só, aqui está falando o espírito com letra minúscula. O nosso espírito fala em mistérios. Fala mistérios, amém? Então, meu irmão, não tenha medo e nem dúvida dessa prática, amém? E por favor, não a rejeite por causa de comentários, por causa de doutrinas humanas, por causa de motivos de deboche, amém? Não dê ouvidos a isso. Não dê ouvidos àquilo que o inimigo lança como opressão para querer abafar o mover sobrenatural e a edificação pessoal na sua vida, amém? Então eu aconselho vocês, ore, busca, peça ao Espírito Santo que te conduza, que te oriente, amém? E que te revele, que o Espírito Santo se manifeste em tua vida de uma forma que você venha viver, não na caducidade da letra, mas em novidade de espírito, amém? Em nome de Jesus. Porque, irmãos, porque orar em línguas não é um mito. Amém? Orar em línguas não é um mito. É uma herança espiritual dada por Deus para nos edificar, para nos fortalecer e ativar, então, a fé dos seus filhos. Amém? Jesus mesmo disse isso.
Jesus mesmo disse isso em Marcos capítulo 16, versículo 17. Já li algumas vezes esse texto aqui. E deixa eu ler aqui para vocês. Marcos capítulo 16, versículo 17 diz assim: E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Então a oração em línguas não é um mito, mas sim algo que o próprio Senhor Jesus também disse, que aqueles que crescem no nome dele falariam novas línguas. E aí tem uma lista aqui: expelirão demônios, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, escreva aqui nos comentários, irmãos. Oração em línguas não é um mito. Amém? Oração em línguas não é um mito. Então agora nós vamos falar sobre se a oração em línguas então é um dom. Amém? Vamos ver se a oração em línguas é um dom. O que vocês acham? Oração em línguas é um dom? Escrevam aqui nos comentários. Então agora que nós já entendemos que orar em línguas não é um mito, vamos para este ponto então. É ou não é um dom espiritual? O que temos a dizer sobre isso? E a resposta é clara, irmãos. Sim, a oração em línguas ela é um dom do Espírito Santo. Amém? A Bíblia afirma isso com todas as letras em 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo faz uma lista dos dons espirituais e entre essa lista, ele cita claramente. Abra suas Bíblias comigo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, diz assim: A outro é dada pelo mesmo Espírito variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Olha só. Glórias ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Perceba que Paulo ele está falando de algo, ele não está, falando de algo natural. Ele não está falando de línguas humanas, de interpretações de linguagem, não. Ele está descrevendo manifestações do Espírito Santo também. Ele está descrevendo dons concedidos, então, por Deus, para a edificação da igreja. Amém? Glórias a Jesus. Ou seja, orar ou falar em línguas é sim um dom dado por Deus. Assim como profetizar, assim como curar, assim como disse ali espíritos. Amém? Glórias a Jesus. Mas tem algo muito importante aqui, irmãos. Que há diferentes tipos da manifestação desse dom. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, deixe o seu like, amém? Se você está gostando até agora desse conteúdo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o seu comentário, amém? Compartilha com mais pessoas que precisam desse entendimento. Precisam de clareza, de revelação. Precisam entender mais desse assunto, amém? Em nome de Jesus. Então, como eu falei, que há diferentes tipos, então, de manifestação desse dom, amém? Nem sempre a oração em línguas ela é usada para edificar a igreja toda. Às vezes é algo pessoal. Na maioria das vezes é algo pessoal. Até porque a Bíblia fala também que quando for querer orar então na igreja, que haja intérprete. Amém? Mas isso não é uma proibição. Paulo não está proibindo, de orar na igreja. Então, a oração em línguas, ela é uma ferramenta de intimidade entre o crente, o Filho de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Espírito e tem esse dom, entre a intimidade entre Deus e a pessoa. Amém? E Paulo explica isso, então, mais adiante. Abram suas Bíblias comigo, então, vão lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, ele diz assim:
O que fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém? Então, orar em línguas pode ser um dom de uso pessoal, amém? Como de edificação individual. Amém? E como a gente sabe através das Escrituras, que não é sempre que vai vir com a interpretação. Porque a interpretação da oração em línguas, quem dá é somente o Espírito Santo de Deus. Amém? O que passar disso é espírito de engano. Então, a interpretação e até mesmo a linguagem da oração em línguas, quem ensina e quem interpreta é só o Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Então, às vezes, a oração em línguas, ela é uma linguagem de edificação, e ela é uma linguagem secreta entre o Filho de Deus e o Pai. Amém? Uma linguagem entre o seu Espírito e o Espírito de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E aí então vem uma pergunta, né? Muito comum. Mas esse dom é só para alguns ou todos podem ter? O que vocês acham? Tem pessoas que buscam às vezes meses, anos, e chegam até a esmorecer na fé porque acham que Deus não quer dar este dom para ela, né? Porque ela começa a receber dúvidas de que esse dom então não é para ela, de que apenas algumas pessoas então recebem. Amém? E Paulo então diz: desejo que todos vocês falem em língua. Então era um desejo de Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, Paulo diz assim: desejo, ele gostaria, ele desejava que todos os crentes então falassem em língua. Amém? Então, essa também é minha posição. Eu desejo que todos vocês então falem em línguas. Amém? Em nome de Jesus. E olha isso então, irmãos. Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, também expressa então um desejo claro. Que todos tenham esse dom. Olha só. E ele não diz que é algo obrigatório, mas mostra que é desejável. Amém? Que é algo bom, que é algo proveitoso, que é algo espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Até mesmo Jesus, como eu já li em Marcos, capítulo 16, versículo 17, como eu li, que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Falarão novas línguas. Amém? Então, veja bem, irmãos, a oração em línguas ela não é apenas para apóstolos, ela não é apenas para pastores, a oração em línguas não é apenas para líderes, amém? Para aqueles que estão à frente, né, na obra de Deus. Jesus falou aos que crerem, amém? Isso inclui você, isso inclui eu, isso inclui o menor do reino de Deus, amém? Creia nisso. Se você não ora ainda em línguas, escreva aqui nos comentários: eu creio que posso falar em línguas, amém? Porque assim como Jesus já deixou essa promessa, assim é o mesmo desejo de Paulo, o mesmo desejo do Espírito Santo, que você ore em línguas e seja edificado no seu espírito também, em nome de Jesus. Isso inclui qualquer pessoa cheia do Espírito e disposta então a viver uma vida sobrenatural. Amém? Então demanda fé, demanda um tempo, talvez assim, até você chegar nessa disposição mental, nesse desejo ardente de querer realmente orar em línguas com sinceridade, querer buscar isso. Amém? E você vai receber, em nome de Jesus.
Então, agora o dom de línguas, ele precisa de zelo e maturidade espiritual. Amém? E Paulo, então, foi bem claro em relação a isso. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, ele diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo os melhores dons. Olha só que tremendo, ou seja, não é só receber, amém? Mas é buscar, é desenvolver e é usar com reverência, usar com respeito, usar com temor, amém? Usar sem zombaria, usar sem chacota. Às vezes a gente vê alguns irmãos brincando, se arriando sobre a oração em línguas e falando, até mesmo em línguas, sem falar. Eles não receberam o dom, mas eles, de certa forma, imitam. Mas no fundo com uma intenção de deboche. Misericórdia, irmãos. Amém? Vamos ter temor, reverência, respeito por aquilo que o Espírito Santo nos concedeu para edificar a nossa vida espiritual. Amém? Então a oração em línguas, ela não substitui o estudo da palavra e nem a oração em português. Amém? Mas a oração em línguas, ela nos leva a um nível muito mais profundo, então, de comunhão com Deus, através do Espírito Santo. A oração em línguas, ela é um dom que edifica a fé, amém? Desperta o nosso espírito e nos conecta com as coisas celestiais, com as coisas do reino de Deus, amém? Tem momentos que você não tem mais palavras para se expressar em oração. Tem momentos que a alma está apertada, há momentos que o coração às vezes está confuso, há momentos que às vezes a tua mente, o teu coração pode estar até mesmo perturbado, confuso, né? Mas e aí vem então o Espírito Santo de Deus e ora por você com gemidos e com palavras espirituais. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim, que o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Amém? Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Então sim, a oração em línguas é um dom, isso é de graça, e isso é vida no Espírito. Amém? Vida no Espírito. Vida no Espírito, em nome de Jesus. Então, meu irmão, não despreze esse presente, não despreze esse presente do Espírito Santo, não despreze esse presente do Pai, essa promessa de Jesus, amém? Se você ainda não ora em línguas, não se sinta, então, menor por isso, amém? Mas busque. Abre o seu coração e diga, Espírito Santo, se é da tua vontade, eu quero esse dom, e busque. Amém? Busque com sinceridade, busque com devoção, com respeito, com reverência. Escute palavras, pregações, ministrações sobre isso, amém? Busque com fé, que eu creio que no tempo certo, irmãos, Deus vai te surpreender, amém? Você pode receber isso num culto, numa imposição de mãos, numa intercessão, até mesmo às vezes em casa, no momento de devocional, no momento de oração, de comunhão, em casa sozinho, você pode receber. Amém? Comigo foi assim. Eu estava no momento de oração, a sós com Deus, não tinha ninguém em casa, e eu estava orando, eu estava buscando, e me veio na minha mente dúvidas, mas parece que eu vou estar imitando as pessoas que oram. E eu simplesmente com fé, eu rejeitei essas dúvidas e comecei a orar em línguas, amém? E aí, quanto mais eu orava, mais eu queria ficar orando. E eu obedecia esse pensamento, esse desejo que vinha de querer continuar orando, e eu orava, até que eu não conseguia mais parar. Aquilo foi que nem
depois que embalou foi, né? E irmãos, é tremendo. É tremendo porque daí comecei a ter sonhos de libertação familiar, amém? Pessoas para interceder, meu discernimento começou a aumentar, então a oração em línguas ela começa a destravar os outros dons nas nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, isso é poderoso demais. Poderoso demais, e eu creio que Deus vai te surpreender se você buscar com fé, buscar com coração sincero, com coração temente, amém? E respeitando aquilo que o Espírito Santo pode te dar, amém? Em nome de Jesus. Então vamos falar agora um pouco sobre o terceiro ponto, então, se a oração em línguas, se ela é um mandamento. Escreva aqui nos comentários o que vocês acham. Orar em línguas é uma escolha? Respondo aí, orar em língua é uma escolha, um dom ou um mandamento, então, para o cristão? O que vocês acham? Deixa o seu like, compartilha, comenta, amém? Deixa aqui nos comentários como você começou a orar em línguas pela primeira vez, para mim saber como que foi, amém? Deixar o comentário junto com vocês aí. Então agora nós vamos entrar então sobre esse ponto então um pouco mais profundo. Será que orar em línguas então é só um dom opcional? Ou será que de alguma forma Deus nos chama então a viver essa prática como um mandamento espiritual, né? Então a primeira coisa que nós precisamos então entender é que na Bíblia nem tudo que é mandamento está escrito com a palavra mandamento, tá certo? Existem convocações espirituais, existem instruções diretas dos apóstolos e exortações do Espírito Santo que, mesmo não sendo chamadas de mandamento formais, né, são direções claras para a vida da igreja, né? Paulo, algumas vezes também, ele dava a sua própria opinião na vida da igreja, e ele dizia, eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Então ele fazia uma separação, uma distinção daquilo que era mandamento, daquilo que era a opinião dele, daquilo que era a direção do Espírito Santo de Deus no corpo, na vida da igreja, amém? E quando a gente olha então com atenção, orar em línguas parece não só como um dom, certo? Mas a gente vê isso como uma prática então esperada na vida de quem vive no Espírito. E eu creio que Jesus também espera isso de nós. Amém? Porque ele falou isso para os apóstolos, disse, fiquem em Jerusalém até receberem do alto o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E eles obedeceram essa ordem, essa instrução de Jesus, amém? Por exemplo, olha em Efésios, capítulo 6, versículo 18, também Paulo diz assim, né? Orar em todo tempo no Espírito, olha só, com toda oração e súplica, e vigiando nisso, com toda perseverança. Efésios 6, 18. Ele não diz, se você quiser, ore no Espírito, percebam isso? Mas ele diz, orai. Orar é um verbo imperativo, certo? É uma ordem espiritual. Ele está ensinando que uma vida cristã verdadeira inclui a oração no Espírito. Irmãos, eu creio que Paulo ele andava assim, orando em todo o tempo no Espírito, e quando ele via um irmão não orando no Espírito, eu acho que ele falava assim, irmão, por que não está orando no Espírito? Amém? Porque Paulo ele ficava, porque quem vive no Espírito, quem nasceu de novo, não da água, mas do Espírito, amém? Ele anseia por algo mais profundo, por algo mais
sobrenatural, por algo mais transformador, por algo mais palpável, amém? Não sei se vocês conseguem me entender. Glórias a Jesus. E Paulo desejava isso. Então, o que significa orar no Espírito? O que significa orar no Espírito, irmãos? Judas também fala então sobre isso e reforça a mesma ideia, né? Judas só tem um capítulo, versículo 20, ele diz assim: mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Amém? Judas capítulo 1, versículo 20. Então aqui, a oração no Espírito ela é apresentada como um caminho de edificação pessoal, de crescimento na fé. Amém? Ou seja, ela não é só um extra, ok? É uma parte fundamental então da vida cristã madura. Amém? Irmãos, eu não vi até hoje, minha experiência, minha vida com Deus, eu não vi um homem que levasse a sério uma vida de oração em línguas, que não andasse no sobrenatural, que não andasse na vida do Espírito, que não guiasse, que não vivesse guiado pelo Espírito Santo. Amém? Muitos homens que curam, que pregam com poder, com autoridade, que as coisas acontecem no dia a dia de forma sobrenatural, de Deus agindo. Esses homens, eles oram em línguas, amém? Eles vivem na prática uma vida no Espírito, amém? Então não é algo vão. Então agora voltando à carta de Paulo aos Coríntios, ele não apenas recomenda, mas ele corrige e instrui então a igreja sobre como orar em línguas com equilíbrio, amém? Com moderação, dentro da ordem e com discernimento, amém? No viver da igreja, no convívio com os irmãos. Então em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39, Paulo diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar e não proibais o falar em línguas. Então Paulo ele tá afirmando aqui, ele está declarando: não proíbam o falar em línguas. Muitas pessoas, muitos pastores até mesmo, querem proibir o falar em línguas. Olha que absurdo isso. Não tem como ser antibíblico querer proibir o falar em línguas. Falar em línguas é algo bíblico, amém? É algo bíblico. Então, só um pouquinho aqui. Então, irmãos, a oração em línguas, ela não é um mito, ela não é um mito, ela não é algo vão, mas ela é um dom, amém? Então, se não é para proibir a oração em línguas, como Paulo fala, então é para encorajar, amém? E aqui estou eu também como um instrumento do Senhor para te encorajar a orar em línguas, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar um pouco em línguas, irmãos. Ora um pouco em línguas aí, amém? Espírito Santo de Deus, manifesta, Senhor, o teu poder, a tua glória, Senhor, através desse vídeo, através das pessoas que vão ouvir, Senhor, e ver esse vídeo, essa ministração, Senhor. Espírito Santo de Deus, desperte nele, Senhor, o dom da oração em línguas, que haja uma unção de rompimento, uma unção de poder, uma unção de força na oração em línguas, em nome de Jesus. Joramante kerebecara labashei kalamanto korosike terebecara labasai. Joramanto korbekerebecara labashei kalamanto korosake tekeia. Rasike terebecara labashei.
Não tenha vergonha, irmãos. Ore em línguas, amém? Em nome de Jesus. Então, se Paulo, como apóstolo, inspirado por Deus, ele mesmo diz que não devemos impedir, né? Então já temos uma direção clara em relação sobre isso. Orar em línguas não é opcional no sentido de ser irrelevante, se vocês estão entendendo, amém? Mas orar em línguas é algo que o próprio Espírito deseja, então, liberar sobre a igreja. O próprio Espírito deseja liberar isso sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus quer que você venha orar no Espírito, orar em línguas, amém? Glórias a Jesus. Além disso, veja o que Paulo diz, então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Diz assim: não extingais, não apagueis o Espírito, nem desprezeis, nem desprezem as profecias, amém? A explicação aqui se estende a qualquer manifestação do Espírito Santo, amém? Quando alguém resiste constantemente à oração em línguas, não por falta de entendimento, né, mas por falta de resistência consciente, ela rejeita, de certa forma, ela está apagando o Espírito Santo em si mesmo. Amém? Ela está apagando o Espírito. E isso é lamentável. E misericórdia sobre as nossas vidas, né, irmãos? Então, não apagueis o Espírito. Use. A parábola dos talentos também está aí para dar esse exemplo, que recebeu um, né? Ele quis enterrar, mas os outros que receberam mais multiplicaram. Então multiplique, aplique, pratique aquilo que o Senhor já te deu, amém? Em nome de Jesus. Então, mas agora, claro, Deus ele não força ninguém, amém? Se você ficar resistindo por muito tempo, Deus não vai te forçar a querer orar. Mas às vezes as opressões, as dificuldades, às vezes podem querer te forçar a orar. As lutas, as dificuldades, as batalhas, se você não orar, você vai sofrer. Vai sofrer. Vai ficar, como é que eu posso dizer? Vai ficar tenso o negócio. Você vai ser obrigado a orar. Por causa das dificuldades, por causa da pressão, por causa... Ou senão você vai... Misericórdia, né, irmãos? Então Deus ele não força nada. Mas o Senhor ele nos convida. Por isso que Jesus mesmo fala, né, no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Amém? O Espírito Santo ele está batendo na porta. Ele quer que você abra, ele quer que você pratique, ele quer que você obedeça. Amém? Em nome de Jesus. Então o Senhor ele nos convida, o Senhor ele nos capacita, ele nos dá a total liberdade, não é por certa forma por obrigação, por regras, como no Velho Testamento também. Não é isso. Mas quando o céu então ele libera, mas o céu, quando o céu libera então algo que edifica, algo que fortalece, algo que nos ajuda a vencer no espiritual. Amém? E ignorar isso, irmãos, ignorar isso é uma desobediência assim disfarçada então de religiosidade, né? Porque a gente sabe e não pratica. São os fariseus, né? Fariseus, saduceus, pessoas que viviam julgando, criticando, condenando. E
Misericórdia essas pessoas que precisam de revelação, somente a revelação para tirar qualquer um da religiosidade. Então, por isso nós precisamos entender que a oração em línguas é sim um dom. A oração em línguas, ela é um presente, amém? Mas também, então, ela é um chamado espiritual, ela é uma responsabilidade nossa, dos filhos, amém? É como alguém que recebe, então, uma espada do céu, uma palavra, um chamado, mas decide não usar, vai rejeitando. Mas a arma e o dom estão ali. Mas a vitória não vai se manifestar, o ministério não vai se manifestar como poderia ou como deveria, se a pessoa ela viver em desobediência, viver rejeitando. Então, meu irmão, se a Bíblia diz para orar no Espírito, se diz então para não impedir o falar em línguas, como Paulo mesmo disse, se mostra, se a Bíblia fala então que essa prática ela nos edifica, que essa prática ela nos fortalece a fé e nos conecta então com o sobrenatural de Deus, amém? Então não seria isso, de certa forma, um mandamento espiritual para quem quer viver cheio do Espírito Santo, né? Se a Bíblia incentiva tanto, isso não seria de uma forma um mandamento espiritual para quem quer ser cheio do Espírito Santo, para quem quer viver no Espírito? É sim, né, irmãos? De certa forma se torna um mandamento, amém? Então, irmãos, fica aqui o convite. Não vejam, irmãos, não veja a oração em línguas como algo opcional, como algo estranho, muito menos como algo banal, mas veja como parte de uma vida cristã viva, cheia do fogo de Deus, cheia de vida, cheia das virtudes de Deus, amém? Cheio de unção, cheio da comunhão com o céu, amém? Em nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários, irmãos. Eu orarei mais em línguas, amém? Se você já ora em línguas, escreva aqui nos comentários. Orarei mais em línguas, em nome de Jesus. Então nós vimos que orar em línguas não é um mito, orar em línguas é um dom e sim, é um chamado espiritual que carrega um peso de mandamento. Amém? Não como um nome, não como um versículo de mandamento, mas ela tem sim, intrínseco em si, um peso de mandamento, amém? Daqueles que são nascidos de novo, daqueles que vivem no Espírito. Desde o início da igreja, essa prática então foi um sinal de ação, né, do Espírito Santo, e continua sendo uma ferramenta poderosa para edificação pessoal, para intercessão profunda e ativação então dos dons espirituais. A oração em línguas ela é uma fundamentação para a manifestação dos dons e dos ministérios na vida de qualquer um. Essa que é a verdade, amém? Então a oração em línguas ela não é só para alguns privilegiados, não é isso. Mas a oração em línguas ela está disponível a todo aquele que crê e busca com sinceridade, amém? Sinceridade. Se você ainda não vive isso, irmão, não se culpe, não se condene, não fique com vergonha, amém? Mas também, irmão, não fique parado, pelo amor de Deus, não fique parado, busque. Peça ao Espírito Santo que te conduza, que te ensine, que te oriente, que te encha com a palavra, que te encha do Espírito dele, que te encha de fé, amém? Te enche de fé, você precisa crer. E você vai receber. Eu creio que vai receber em nome de Jesus. O tempo que nós estamos vivendo exige cristãos cheios do Espírito Santo. São tempos difíceis, irmãos.
E esse tempo nos exige sermos guiados de sabedoria e de revelação, principalmente, irmãos, de discernimento. O diabo, com espírito de enganos, tem se infiltrado em muitas coisas e quem não tem discernimento estão caindo. Então é um tempo de sermos sensíveis à voz de Deus, amém? E a oração em línguas, então, ela é um dos caminhos que o Senhor nos deixou, então, para manter esse fogo aceso, para manter os nossos dons acesos, a fé viva e a nossa mente sempre renovada. Amém? Amém, irmãos? Então, se essa palavra falou com você, amém? Compartilhe, comente e principalmente, irmãos, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar, vamos adorar, amém? Já tem vídeos aqui no canal sobre, eu orando em línguas, né? Escute, coloque esse vídeo, esse áudio, onde você estiver, coloque um fone de ouvido, coloque na sua casa e comece a orar em línguas. Ore junto comigo, amém? Nós vamos começar a fazer lives, eu vou deixar mais vídeos aqui de oração e vamos orar juntos, amém? Em nome de Jesus, eu estou aqui para te ajudar, te motivar, para dizer que você não está sozinho, amém? Você não está sozinho para orar em línguas. Nós estamos aqui, eu estou aqui para orar junto contigo em línguas, amém? Nós vamos orar juntos, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar, vamos buscar, porque Deus tem mais para você, Deus tem mais para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e Deus quer manifestar, Deus quer se revelar, Deus quer começar a desbloquear os dons, os ministérios na vida de vocês, amém? Em nome de Jesus. E isso vai começar a acontecer a partir do momento que você levar uma vida de oração em línguas, uma vida de intercessão, de adoração mais a sério, amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus, amém? Deixa aqui nos comentários se você gostou. Nós vamos orar agora, amém? Vamos orar, vamos ter um tempo de oração aqui, amém? Em nome de Jesus. Então deixa aqui nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Amém? E que o Senhor então continue te abençoando com sede, com fome da presença dEle. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Juramanto koro keterebe karalabashei kalamanto koro si keterebe karalabasai. Joramanto koro keterebe karalabashei kalamanto koro si keterebe karalabashei. Suriara labacaia bequeterebe kato koro si keterebe kai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse dom, Senhor, esse dom da edificação pessoal que é a oração em línguas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe esses irmãos, ó Pai, nessa live para ser renovados, para ser ativados, para ser motivados, para desmistificar muita coisa na mente, no coração e encher de fé, encher de motivação, de ânimo para orar em línguas, para destravar isso na vida deles em nome de Jesus. Então, Senhor, eu me apresento, Senhor, diante do Teu trono, Senhor, com temor, com reverência, Senhor, reconhecendo que Tu és, Senhor, um Deus todo-poderoso, Deus que criou os céus e a terra com a Tua palavra. Tu és, Senhor, um Deus soberano sobre todas as coisas, Senhor. Tu és, Senhor Jesus, o alfa e o ômega, como diz a Tua palavra, Senhor. Tu és o princípio e o fim. Tu és, Senhor, aquele que reina sobre os céus e terra. Tu és, Senhor Jesus, a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção, como diz a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu clamo agora, Senhor, por um derramar, Senhor, fresco e poderoso do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, Senhor, e sobre a vida de todos aqueles que têm fome e sede de Ti, que estarão ouvindo, que estarão me vendo e ouvindo, Senhor, essa oração, Pai, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, como um fogo consumidor em nosso coração e em nossa vida. Venha, Senhor, como um rio de águas vivas, Senhor. Venha, Senhor, como um vento impetuoso, como diz a Tua palavra em Atos, Senhor. Encha, Senhor, a nossa casa, encha, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, as nossas vidas, Senhor, com a Tua glória, com a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus.
Joramanto curva que terebe caralabachei calabanto corosi que terebehai. Pai, queremos, Senhor, mais de Ti. Recalabachei calamanto corosi que terebecata carasai. Senhor, queremos, Senhor, experimentar a plenitude do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Queremos mergulhar, Senhor, nas profundezas da Tua presença, Senhor. Joramanto corobe calabachei calamanto corosi. Ó Espírito Santo de Deus, demos total liberdade, Senhor. Remove toda barreira, toda dúvida, todo medo, toda incredulidade, todo obstáculo, toda fortaleza. Sai agora da nossa mente, sai agora da nossa alma, do nosso coração, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, remova, Senhor, toda distração, toda incredulidade, tudo aquilo, Senhor, que impede que o nosso espírito se alinhe completamente contigo e com a Tua vontade, ó Pai. Curamanto corolebe calabasoko tocorondria, recalabachei calamanto corosai. Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos ensina que nós devemos edificar a nossa fé orando no Espírito Santo, assim como diz a Tua palavra, como nós lemos em Judas 20, Senhor. Sim, Pai, então ativa, Senhor, em nós, ativa, Senhor, nos Teus filhos, Senhor, esse dom poderoso, Pai, que haja um rompimento, uma unção de rompimento sobre as nossas vidas, sobre a vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Um rompimento na oração em línguas, em nome de Jesus. Que as línguas, Senhor, espirituais fluam de dentro de nós, Senhor, como rios, amém? Trazendo cura, trazendo libertação, trazendo edificação, fortalecimento e mais fé e conexão direta contigo, ó Pai. Recalabase que terebecato corosi que terebehai. Rebei caralabachei calamanto corosai que tequei. Coramanto corosi que terebe caralabachei calamanto corohai. Desperta-nos, ó Pai. Desperta-nos, Senhor, para uma vida de oração incessante em todo o tempo, no Espírito, balbuciando, falando baixo, falando alto, falando em todo o tempo, Senhor. Coramanto corobe calabachei calamanto corosai. Que possamos, Senhor, viver em comunhão constante contigo, Senhor. Coramante ouvindo, Senhor, a Tua voz, discernindo, Senhor, a Tua vontade, caminhando em santidade e em temor. Sheikalamanto corosi que terebehai. Senhor, que o Teu fogo venha, Senhor, queimar tudo que não provém de Ti e que habita o nosso coração, a nossa mente. Arranca, Senhor, toda empecilho, toda fortaleza, Senhor. Arranca, Espírito Santo de Deus, toda incredulidade, todo medo, toda resistência ao sobrenatural, que seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus. Que sejamos, Senhor, cheios da Tua unção, revestidos de autoridade, revestidos de ousadia para cumprir o chamado, Senhor, que Tu nos confiaste, ó Pai. Ora laba calabaço que terebe calabaxi canto corusi que terebe rai. Rante que levou-se que terebe caralabaxei. Espírito Santo de Deus nos ensina, Senhor, a desenvolver, Senhor, uma consciência espiritual madura, uma vida espiritual madura. Nos ensina, Senhor, a nos mover nos dons, a entender, Senhor, os mistérios do Teu reino, a entender o nosso chamado, a nossa vocação, Senhor, que Tu nos veste, Pai, no corpo de Cristo. Joramante querebe caralabachei calamanto corosi que terebe caralabasai. Joramante querebe caralabachei. Nos dê, Senhor, olhos espirituais para discernir os tempos, para discernir as épocas que estamos vivendo. São momentos difíceis, Senhor. Nos dê, Senhor, sabedoria para entender os planos, Senhor, do inimigo e entender, ter discernimento da direção do Teu Espírito para as nossas vidas, Senhor. Joramante querebe caralabachei. Loroque terebe catacarasai. Senhor, derrama sobre nós o Espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais para compreendermos, Senhor, as profundezas do Teu amor, as profundezas, Senhor, das Tuas virtudes, para enxergarmos, Senhor, além do natural e discernirmos, Senhor,
as estratégias e os mistérios, Senhor, do Teu reino para as nossas vidas, Pai, e para a vida da igreja, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, operar nos dons espirituais com sensibilidade, com precisão, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo transformação, Senhor, para as vidas, Senhor, que estão ao nosso redor, para as vidas, Senhor, que o Senhor trazer até nós, amém, para cuidar, para curar, para libertar, Senhor. Sheikalamanto korosi keterebehai, rantekeia beketerebekato korosai. Pai, queremos, Senhor, viver na dimensão, Senhor, do sobrenatural do Teu reino, Pai. Queremos, Senhor, andar em sinais, em prodígios e maravilhas, Senhor. Queremos, Senhor, ser instrumentos de salvação. Queremos ver, Senhor, os céus abertos sobre nós. Nos capacita, Senhor. Nos capacita, Senhor. Espírito Santo de Deus, para nos movermos com ousadia nos dons, para profetizarmos, segundo, Senhor, a Tua vontade, segundo a Tua direção, para discernirmos, Senhor, com clareza, Senhor, os caminhos que nós devemos seguir, ó Pai, em todos os momentos do nosso dia a dia. Senhor, ativa, Senhor, em nós, ativa também, Senhor, sobre os Teus filhos, ó Pai, uma paixão ardente pela oração em línguas. Sim, Senhor, eu intercedo pela vida dos meus irmãos. O Senhor vai te dar uma nova unção, uma unção de rompimento, uma unção de oração, de intercessão na oração em línguas. Amém, em nome de Jesus. Diga: eu recebo, escreva nos comentários: eu recebo uma nova unção, eu recebo o novo de Deus. Senhor, que possamos, Senhor, orar no Espírito continuamente, permitindo, Senhor, que o Teu Espírito se conecte, que o nosso Espírito, Senhor, se conecte com o Teu, recebendo revelações, direções do alto, edificação sobrenatural no nosso Espírito e revelações, Senhor, em sonhos e visões. Que a oração em língua, Senhor, seja para nós uma chave, Senhor, para destravar mistérios do Teu reino, Pai. Sim, Senhor. Traga essa revelação, que isso seja uma convicção em nossos corações, ó Pai. Que a oração em língua, Senhor, seja para nós uma arma. Ela é uma arma poderosa contra as investidas do inimigo, Senhor. Que a oração em língua, Senhor, seja para nós um refúgio de comunhão profunda contigo, um momento de paz e de descanso. Eu creio que é, Senhor, porque Tu já provaste isso para mim, Senhor. Que a oração em língua, Senhor, seja para nós um canal de edificação espiritual constante, ó Pai. Roramante kerebekara labaixei, rantokope kerebekara labasai ketekeia. Pai, eu oro, Senhor, que a Tua presença, Senhor, nos envolva de tal maneira que possamos, Senhor, discernir, Senhor, em Tua voz, ao meio ao ruído, Senhor, deste mundo, ao barulho deste mundo, ao barulho de tantas distrações que nos cercam, Senhor, a todo tempo. Senhor, que a oração em línguas, que a oração no Espírito, Senhor, nos guie, Senhor, para níveis muito mais altos, Senhor, de intimidade, de pureza, de santidade, de compromisso, Senhor, contigo, ó Pai. Senhor, queremos ser usados por Ti. Queremos que os dons que o Senhor nos deu sejam revelados através de nós, ó Pai. Sim, Senhor, queremos ser profetas dessa geração, queremos, Senhor, ser atalaia sobre os muros, queremos ser os guerreiros, Senhor, que se posicionam na brecha, intercessão, adoração, Pai. Que possamos, Senhor, carregar a Tua presença, refletir, Senhor, a Tua glória, Senhor. Que possamos, Senhor, operar o Teu poder e manifestar, Senhor, a Tua justiça aqui nessa terra, Pai, onde que há trevas, há engano, há injustiça, Senhor, meu Deus do céu.
Joramante kerebe karalabashei kalamanto korosaya ketekeia. Ranto kotokorosi keterebehai. Espírito Santo de Deus, liberta-nos, Senhor, de tudo o que nos prende, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de todo cativeiro emocional. Nos liberta, Senhor, de toda a ferida da alma, de toda a opressão que nos impede de avançar, Senhor. Sim. Cura, Senhor, os nossos corações. Renova, Senhor, as nossas mentes. Fortalece, Senhor, o nosso espírito, Pai. E nos faz, Senhor, caminhar em liberdade plena. Liberdade plena. Juramanto corroquetere becara labachei calamanto corossi. Pai, rendemos, Senhor, tudo a Ti, Pai. Rendemos, Senhor, tudo que somos, tudo que temos, Senhor, não queremos reter nada. Queremos, Senhor, nos entregar por inteiro, Senhor, sem reservas, sem distrações, sem limitações, Senhor. Joramante querebe caralabachei calamanto corossai. Que cada dia, Senhor, seja um novo passo rumo, Senhor, a uma vida mais profunda contigo, em comunhão contigo, Espírito Santo de Deus. Joramante querebe caralabachei calamanto corossai. Escreva aqui nos comentários, irmãos, viverei uma vida mais profunda com o Espírito Santo de Deus. Viverei uma vida mais profunda com o Espírito Santo de Deus. Declare, viverei uma vida mais profunda com o Espírito Santo de Deus. Joramante querebe caralabachei calamanto corossake tekeia. Viverei uma vida mais profunda com o Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor, venha, Senhor, venha sobre nós, Pai, com um novo tempo sobre a Tua igreja, Pai. Sim, Senhor. Venha, Senhor, com avivamento poderoso nos casamentos, nos lares, nas famílias, nas casas, nas igrejas, nos bairros, nas cidades, nos estados, Senhor. Venha, Senhor, com um derramar fresco do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Venha, Senhor, nos despertar para um nível muito mais alto de intimidade, de santidade, de autoridade, Senhor, e manifestação dos dons em nossas vidas. Senhor, nós declaramos agora, Senhor, que a nossa fé será fortalecida. Nós declaramos agora, Senhor, que a nossa vida espiritual será impulsionada a novos patamares e que viveremos, Senhor, cheio do Espírito Santo, transbordando em oração, em graça, em poder, em revelação, em sabedoria e discernimento, Pai, em nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários, viverei tudo que Deus tem para mim. Amém? Receba. Viverei o que Deus tem, tudo que Deus tem para mim. Recebemos, Senhor, pela fé um novo nível de oração em línguas. Sim, Senhor, recebemos um novo nível de oração em línguas, recebemos pela fé um novo nível de revelação, recebemos pela fé um novo nível de intimidade contigo, Pai. Rei calamasse pequeterebe caralabachei, Joramanto corosique terebe caralabassai. Ó Senhor, elevo, Senhor, agora a minha oração, a minha voz, Senhor, intercessão, clamando, Senhor, por um derramar sobrenatural do Teu Espírito sobre nós, ó Pai. Precisamos, Senhor, precisamos mais de Ti, Senhor. Dependemos mais de Ti, Senhor. Ansiamos pela Tua presença, que nos transforma, que nos refrigera, que nos dá força, que nos renova, Senhor, todos os dias. A Tua presença, Senhor, que nos edifica, que nos cura, Senhor, que nos liberta, Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor, a edificar a nossa fé santíssima, a nos fortalecer, Senhor, nessa jornada espiritual e a permanecer firme, Senhor, no caminho da justiça. Sim, Senhor, os dias são difíceis. As lutas, Senhor, vêm, Pai. Senhor, a Tua palavra nos ensina, Senhor, que nós devemos edificar a nossa fé orando no Espírito Santo. Nós queremos obedecer isso, Senhor, pela fé. Nos ensina, Pai, a desenvolver uma vida de oração intensa, a mergulhar mais profundo em comunhão contigo, Senhor.
Oramante querebe caralabachei. Senhor, revela, Senhor. Revela-te aos teus filhos, Senhor. Levanta, Senhor, os verdadeiros. Levanta adoradores, intercessores. Juramanto corolobachei calamanta carasai. Juramante querebe caralabachei calamanto corosica terebecai. Desperta, Senhor, em nós um coração mais sedento pela oração, Senhor. Pela oração em línguas, pela intercessão e pela adoração, Senhor. O Senhor procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Sheikalamanto corosica terebecaralabachei. Juramanto corosica, Senhor, que sejamos separados para Ti, Senhor, consagrados a Ti, Pai. Vivendo de maneira irrepreensível, buscando sempre, Senhor, em Te agradar em tudo que fazemos. Ó Pai, nos livra, Senhor, de tudo aquilo que nos contamina, de todo pecado oculto, de toda distração que rouba a nossa intimidade contigo. Senhor, nos livra, arranca de nós, Senhor, agora, por favor, Senhor Jesus. Nos rendemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nos purifica, Espírito Santo de Deus, e alinha, Senhor, os nossos corações à vontade do Pai. Nos ensina, Senhor, a caminhar em temor, em reverência, sabendo que nós fomos chamados, Senhor, para viver uma vida que reflita, Senhor, a Tua glória aqui na terra. Sim, Senhor. O Senhor espera filhos que refletem a glória do Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Juramanto corobe querebe caralabachei calamanto corosique terebe caralabasai. Querebe caralabachei calamanto corosaque te querebe caralabachei. Oh Pai, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, a construir uma consciência espiritual madura, enraizada no verdadeiro fundamento que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o verdadeiro fundamento, a verdadeira pedra angular, a rocha. 1 Coríntios 10:4, Cristo é a rocha. Não queremos, Senhor, uma fé infantil, movida apenas por emoções passageiras, Senhor, mas queremos, sim, um relacionamento mais profundo e inabalável contigo. Dai-nos, Senhor, entendimento espiritual. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, as riquezas insondáveis da Tua glória. Queremos, Senhor, crescer no conhecimento de Ti, Senhor, como diz a Tua palavra. Queremos, Senhor, compreender os mistérios do Teu reino e andar, Senhor, em discernimento em meio a este mundo de trevas, Senhor. Senhor, abra, Senhor, os nossos olhos para enxergar além do natural, Senhor, para discernir, Senhor, as armadilhas do inimigo e os caminhos que devemos seguir, ó Pai. Derrama sobre nós, Senhor, o espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos, Senhor, conhecer a profundidade do Teu amor e o poder, Senhor, da Tua ressurreição, Pai. Nos ensina, Senhor, a ter discernimento espiritual em nossas decisões, a ouvir, Senhor, a Tua voz com clareza e a obedecer, Senhor, sem hesitação à vontade do Pai, porque o que mais importa é que a vontade do Pai seja cumprida em nossas vidas. Aleluia. Que os nossos passos, Senhor, sejam guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Que as nossas palavras, Senhor, sejam inspiradas, Senhor, pelo Teu coração, ó Pai. Que cada área, Senhor, da nossa vida seja rendida completamente a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, encerrando, Senhor,
este vídeo, encerramos, Senhor, essa ministração, encerramos, Senhor, essa oração. Eu declaro, Senhor, a libertação, eu declaro a cura, eu declaro o sucesso, eu declaro a prosperidade sobre a vida dos teus filhos, Senhor, sobre a vida do teu povo. Eu declaro, Senhor, que os caminhos serão libertos, que tudo aquilo que havia como empecilho, como barreira, como obstáculo, aquilo que o inimigo estava levantando para querer travar a vida, seja agora desfeito no mundo espiritual, em nome de Jesus, pela autoridade do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Toda intenção maligna contra a sua vida caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor te guardem, te protejam, te iluminem, te guiem. Em todo tempo, em todo momento, na sua casa, na sua vida, no seu lar, no seu casamento. Receba tudo aquilo que é do Senhor. Receba tudo aquilo em sua vida que vem do céu, que vem do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Muito obrigado se você chegou até o final dessa oração. Amém? Peço que deixe o seu like. Amém? Deixe o seu comentário se você gostou. Amém? Se você não é inscrito, se inscreva. E muito obrigado se você chegou até aqui, muito obrigado por este tempo que você teve aqui. Amém? Agradeço a Deus pelo seu tempo, pela sua dedicação, pela sua paciência. Amém? Obrigado pela sua fé. Amém? Em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, tá bom? Shalom. Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês. Em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom.